E o nosso programa Em Foco de volta para você aqui na tela da Rede Premium TV. É o nosso segundo bloco e hoje trazemos ele como convidado, Geraldo Rufino. Ele que é empreendedor, escritor, desde os 11 anos de idade começou a trabalhar e nunca mais parou. E ele não reclama não, ele agradece de tudo. Ele acredita que o sucesso é para todos e que pensar positivo resolve boa parte dos nossos problemas. Muito dos nossos problemas, não é, Geraldo? Sim, você é aquilo que você pensa. Então, significa, essa é a maior prova do livre-arbítrio, que você pode fazer escolhas. Eu sou apaixonado por mim, então eu só escolho o melhor. E o melhor é pensar positivo. Você tem duas maneiras de pensar. Você pode pensar negativo ou positivo. Então, quando você acredita na sua espiritualidade, no Deus que está dentro aqui, é o mesmo Deus que está dentro de cada um do outro lado da tela. O que significa que nós somos a semelhança divina. E quando você pensa, você realiza, você materializa. Cara, se você vai construir através do pensamento, pensa comigo. Tudo que você já desenhou até hoje, tudo que você pensou até hoje, seguramente você pensou primeiro. Depois aquilo se materializou. Então, como você sabe que tudo parte do pensamento, pensa positivo. Para que você vai pensar uma coisa... É o mesmo esforço, gasta o mesmo esforço. Por que você vai pensar o que você não quer? Cara, o tempo passa. E eu aprendi com a minha mãe, o seu tempo vai acabar. Não tem plano B, não tem segunda chance, não tem replay. Então é o seguinte, não dá para voltar a fita, o seu tempo vai acabar. Então aproveita o tempo que você tem e pensa só no que você quer. Não desperdice o tempo pensando no que você não quer. E você vai ver quanto você vai melhorar a produtividade mental, o quanto você vai ocupar o espaço de produtividade e a capacidade mental e espiritual que você tem para crescer como ser humano. E se você for um grande ser humano, seguramente você vai ser bom nas outras coisas que você se propõe a fazer. Pensa, já que é para pensar, pensa positivo. Perfeito. O Rufino trouxe algumas imagens para a gente aqui de momentos da vida, momentos de sua carreira também. Vamos ver agora algumas. Aí. Papai do sítio, na praia. Lá, a namoradinha, a esposa. Opa! Ali é seu pai? Lá atrás de mim, lá é o papai. Lá atrás. A primeira casa que eu fiz para ele no sítio, mineiro, né? Tem mania de casa grande, então a casa lá debaixo do papai, num sítio aí na cidade de Itapetininga. Aliás, a minha família toda aí, em volta desse sítio está lá até hoje. Certo. Meu irmão ali do lado da minha namorada, que hoje é esposa, a dona Marlene Rufino. A foto do lado é dentro da empresa, quando eu assumi a função de encarregado. Certo. E as pessoas são colaboradoras, e a que está mais folgada aí na frente é a namorada, né? Que hoje é a dona Marlene Rufino. Opa, ela já tomava conta da situação. E embaixo é a minha carteirinha, quando eu consegui o meu primeiro quando eu fui empreender como no CNPJ do outro. Isso que eu falo. Isso para mim não foi um emprego. Foi meu primeiro emprego formal a nível de CLT. Mas eu nunca entendi que era uma CLT. Eu entendi que eu tive a oportunidade de ter meu próprio negócio. E esse Grupo Play Center, que era uma multinacional, para mim era como se fosse minha pastinha de office boy que eu tinha. Aquela era o meu pedaço da empresa. Eu assumi como empreendedor. Por isso, talvez eu tivesse tanta facilidade de crescer dentro da empresa. Porque eu não trabalhava para eles, eu trabalhava para mim. Então, quando você trabalha para você, você não cansa, você se apaixona pelo que está fazendo, você não acha que é escravidão porque você não está prestando serviço para ninguém, você não começa a achar que você que trabalha e o outro que fica com o dinheiro. Cara, empreendedorismo é isso, é quando você pensa como seu, como assume a responsabilidade, não importa de quem é o CNPJ. Exatamente. E é isso que eu fiz com essa carteirinha, e por isso que eu consegui sair de office boy a diretor do Grupo Play Center, porque eu nunca trabalhei para eles, eu sempre trabalhei para mim. Exatamente. Tem mais fotos aí, né? Isso aí já foi uma realização. Eu tenho 3 filhos, esse é o Arthur. Certo. Embaixo está o papai, e essa foto é fantástica, porque assim, é o casamento do Arthur. E, inclusive tem uma característica muito interessante. O rapaz que está em cima, casamento? O primeiro é meu filho. Eu no meio
E papai embaixo. Nossa, eu falei assim, nossa, um rapaz tão novo, eu achei que fosse... Meu filho mais velho, hoje tem 34 anos, é empreendedor, é mentor, é CEO, é um cara super preparado, respeitado no mercado, é palestrante. Meu filho é um cara... Meus filhos, né, são todos muito bem encaminhados e todos são empreendedores. Que coisa linda essa Minha foto. família é empreendedora, tá? Nós somos em 150, não é que eu tenho uma estrelinha, ou que eu dei uma sorte, ou que eu tenho uma visão especial, ou que eu sou um cara mais inteligente. Nós somos em 150, os 150 são empreendedores, tá? Nossa. Não tem ninguém lá que não tem CNPJ. Então, assim, você ali tem a foto do papai, do meu filho. Tem uma história interessante do meu filho que aconteceu, não sei se eu tenho tempo para falar sobre isso. Tem Aconteceu quando nós estávamos nesse casamento, é o casamento dele. Eu fui levá-lo na igreja. E a minha família, a maioria tem pele clara. E na hora que eu fui deixá-los em frente à igreja, eu tenho um carro um pouco maior e eu estava dirigindo meu carro. E desceu a família. E a hora que a família desceu, o senhor que estava para nos recepcionar me perguntou: senhor, o senhor também vai descer ou o senhor só veio trazer a família? Eu acho interessante esse trecho que é assim. E eu falei: olha, se você deixar, eu vou no casamento do meu filho. O cara ficou todo constrangido. E eu depois fui dar uma gorjeta pro cara e ele entendeu que não tinha nem o direito na gorjeta, que ele tinha me ofendido, que ele tinha me discriminado. Eu falei: mas por que você tá tão... Ele achou que era pegadinha eu dar caixinha para ele, e se eu não estava chateado. Eu falei: mas do que você tá falando? Não, porque eu discriminei o senhor. Eu falei: mas cara, por que você acha que você me discriminou? É porque eu confundi o senhor com o motorista. Olha, eu acho legal a gente estar comentando sobre isso aqui, porque as pessoas estão se incomodando com muito pouco e estão separando muitas pessoas, porque todo mundo está levando isso ao extremo. Eu perguntei a ele o seguinte: cara, por que você acha que você está me discriminando? Por que você acha que o motorista é menor que eu? Você me confundir com o motorista é um privilégio. Eu sou ruim de volante, o motorista geralmente deve ser bom. Cara, não tem problema. Qual que é o problema se você me confundir com o motorista? Na minha empresa, nós temos uma empresa grande que a gente acaba se comunicando por radinhos. E o cliente chega às vezes, ou um visitante, e já me confundiram algumas vezes com segurança por causa do radinho. Qual que é o problema? Por que o segurança seria maior ou menor que eu? Qual que é o problema você ser confundido com o porteiro? O porteiro não é menor que você. Não, eu não sou o porteiro, eu sou o CEO. Ah, entendi, a sua profissão é outra. Então, olha, eu preciso de tal informação. Pronto. Por que as pessoas levam isso ao extremo? Por que as pessoas chegam a gerar processo? Porque ele foi confundido, acharam que ele era gay e ele não era. É verdade. Se é gay, se não é gay, qual que é o problema? É verdade. Por que as pessoas estão levando tudo ao extremo? Por que as pessoas estão se separando tanto, estão se distanciando Nesse tanto umas das período de outras? política, a gente vê isso tão frequente. E agora né? inventaram esse negócio de esquerda e direita, cara. Para de separar as pessoas, nós somos iguais. A discriminação, o racismo, Ideologia a de intolerância, a gênero. ideologia, tá tudo aqui, ó. É coisa que vão pôr na cabeça das pessoas, elas passam a entender aquilo como verdade e aquilo passa a fazer um mal para a humanidade. Então, ou seja, ninguém fez a minha cabeça. Minha mãe dizia o seguinte: que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer. Eu sou grato a ser negro desde os 6 anos de idade, então nunca foi um problema. Ser pobre era uma situação que eu podia mudar. Só dependia de mim. Então, eu fui mudando a minha situação, mas o período que eu fiquei sem recurso nunca foi um problema. E quando eu cheguei a crescer a empresa, que eu acabei tendo alguns problemas e quebrei algumas vezes financeiramente, também não foi um problema. Porque eu já estava acostumado que ser pobre não era um problema. Então, você está num outro degrau e agora está temporariamente sem dinheiro, por que aquilo seria um problema? Né? Por que o dinheiro seria maior que você? Então, as pessoas estão se deixando levar e perdendo a referência de valores. Então, verdade. as pessoas precisam perceber isso. Não se deixar levar e procurar se unir mais, trocar um abraço, dar um sorriso, dar um bom dia, conviver com os diferentes. Nós somos diferentes. Verdade. É isso. Geraldo, tem muita gente que acompanha aqui a gente, o Enfoque, e nós trazemos aqui assuntos diversificados, né? E de vez em quando a gente traz também alguns assuntos de empreendedorismo, de histórias de vida, como é o seu caso. Sim. E muita gente que te acompanha, às vezes, fica pensando, né? Será que isso que o Rufino está falando realmente durante toda a vida dele, ele foi isso que ele está falando mesmo? E a gente vê aqui pessoalmente que de fato é algo verdadeiro, não é algo que uma pessoa grava um vídeo para motivar.
porque na verdade ela viveu, ela passou por aquilo. E muita gente fica curioso da sua história dentro do empreendedorismo, ali você com 11 anos catando latinha, sobrevivendo do lixão, e sempre para você foi uma alegria, muito pelo contrário, as pessoas veem como sofrimento e você trazendo aqui pra gente que você nunca enxergou as coisas dessa forma. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu desenvolvimento dentro do empreendedorismo e como é que foi essa sua trajetória. Inclusive eu sei que você também, depois de um tempo, pegou uns caminhões e um bateu no outro, faliu. Como que foi esses quebras seu até você chegar hoje nesse posto? Olha, na realidade, é isso que eu digo para você, né? Quando eu falo que tudo é muito simples. É simples. Eu tinha uma situação, eu catava latinha, ganhei dinheiro 2 anos, perdi o dinheiro porque eu enterrava o dinheiro, limpava o terreno, perdi o dinheiro. Fiquei sem dinheiro pela primeira vez. Essa coisa do quebrar, de falir, eu nunca quebrei, eu nunca fali, eu só ficava sem dinheiro. Eu acho que a coisa do quebrar, do falir é muito pesado. Cara, você tá sem dinheiro não é um problema. Você precisa voltar lá e resgatar na sua essência quais são os seus valores. Os meus valores não estão agregados à parte material. Os meus valores são muito mais fortes, muito mais profundos. Os meus valores valem muito mais do que o recurso material. O recurso material eu ganho por consequência. Então, se eu ganhei uma vez, eu ganho de novo. Então, essa coisa é substituível. Os meus valores de base não têm substituição para credibilidade, para gratidão, para saúde, para relacionamento com as pessoas, por respeito. Então, ou seja, os meus valores, espiritualidade, a fé, os meus valores básicos são muito fortes. O dinheiro é uma consequência à medida que você aplica aqueles valores para buscar resultado financeiro. Então, quando eu não tinha o dinheiro, quando eu deixei de ter o dinheiro, é aí que eu chamo de assumir a responsabilidade. É claro que foi alguma besteira que eu fiz. É claro que foi algum erro que eu cometi. Ninguém veio lá e me levou do nada, do dia para a noite, todo o meu patrimônio com a arma. Não é isso. Se eu fiquei sem dinheiro, porque estrategicamente eu cometi erros. Nós cometemos muitos erros. A dificuldade que as pessoas têm para sair do erro é que ela comete o erro e fica procurando o culpado. Ela fica terceirizando a culpa. Ela vai para o fundo do poço e fica procurando quem empurrou. Ninguém empurra ninguém no poço. Você está no fundo do poço porque você cavou. Então você precisa assumir a responsabilidade para perceber onde é que você errou, porque assim você consegue parar de cavar. A hora que você consegue parar de cavar e reconhece que o poço é seu, quando ele é seu, tem planta, você sabe como é que você furou, você consegue o caminho de volta. Então, ficar sem dinheiro, ter passado por esses perrengues, para mim não foi um perrengue. Quando eu olho no retrovisor, eu dou um sorriso, porque eu olho como vivência, como experiência, como aprendizado e por que não, como anticorpos. Isso não se aprende em Harvard. Não se aprende em nenhuma universidade, isso você precisa viver. Então, se você olhar para o retrovisor e começar a enxergar isso como aprendizado, como vivência, você vai se fortalecer. A única coisa que você precisa ter cuidar depois é ter humildade para recomeçar e ter a sensibilidade de não querer cometer os mesmos erros. Você já sabe que você errou. Se você não assumiu o seu erro, você tem tendência natural a repeti-los. Se você assumiu, você já sabe o caminho. Você não vai passar no mesmo buraco. Então a tendência é você se fortalecer, e todas as vezes que eu voltei maior, mas não é maior só financeiramente, eu voltei maior como pessoa. Então é natural que financeiramente eu conseguisse mais recursos do que na primeira fase. Muito bem. Eu sou muito fã, além de você também, do Abílio Diniz, e ele disse que a gente precisa ter humildade, disciplina, força de vontade e equilíbrio emocional. Se te faltar um desses 4 fatores, no meio do caminho você vai acabar tropeçando. Você concorda com isso, Geraldo? Concordo, porque assim, a humildade é uma fortaleza. Cara, exerça a humildade. Todas as vezes que eu fiquei sem dinheiro, eu exerci mais vaidade e arrogância do que humildade. Se todas as vezes que você tiver vaidoso, porque é natural você ter essa fraqueza da vaidade, da arrogância, da prepotência, da mesma forma que é natural você ter resiliência, você ter humildade, você ter fé. Esses sentimentos estão todos em você, a positividade. O que você precisa quando você está passando por alguma situação é você usar as ferramentas mais fortes que você tem. E no meu ponto de vista, é gratidão, humildade, resiliência, ou seja, atitude para começar de novo,
E simplicidade. Você fazer com simplicidade independente do seu tamanho. Você não pode perder a referência. Não importa o tamanho do seu negócio. Importa se você não perdeu o chão, se você não perdeu a referência. Importa o seu tamanho. Então você cresce quando você tem humildade, você se fortalece quando você tem gratidão e você se destrói, se arrebenta quando você tem vaidade seguido de arrogância, de prepotência, de subestimar o próximo e de achar que você é melhor que o outro. Então, ou seja... E começa a se preocupar com o outro, né? Você vai ficar preocupado com o seu concorrente, com o seu vizinho? Não, cara. Se preocupe com você e, inclusive, se preocupe com o que você pode fazer para auxiliar o cara. Então, ou seja, essa simplicidade, essa trajetória do Abílio Diniz é uma senhora referência de positividade de que dá certo nesse país. Nesse Brasil. Então, eu admiro esses caras que faz aqui, que empreende aqui, e não esses caras que pega a pastinha, vai morar em Miami e fica criticando o meu país. Eu admiro o cara que faz aqui, que gera oportunidade aqui, que gera emprego aqui e que se dedica, que investe o patrimônio dele aqui, que ele erra aqui, que ele conserta aqui. Então, esse cara tem a minha admiração, como muitos outros brasileiros que ralam, que faz acontecer aqui. Eu não estou falando só de grandes empresários, não. Estou falando do cara que está lá dentro da favela, como eu estava, mas que dentro da favela ele tem 2, 3, 4 opções para copiar. Ele copia do trabalho, da dedicação, da seriedade, da ética e do bom exemplo para os filhos e constrói uma família dentro da favela. Eu admiro esses caras e eu acho que é possível para qualquer um de nós. É por aí, muito bem. Vai anotando aí, hein? Ó, pega o caderninho, pega a caneta, vai anotando direitinho, porque são mais de 40 anos de experiência, uma pessoa que jamais abaixou a cabeça e que sempre esteve disposto a recomeçar. 40 anos de experiência para você em 1 hora aqui no nosso Em Foco. Vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos, não sai daí.